Sem mais delongas, vamos à palavra desta noite. Feche os seus olhos, fale com Deus mais uma vez. Diga a Ele as expectativas do seu coração. Lembre-se, eu sempre gosto de dizer isso, ninguém ganha de Deus na generosidade. E se cultuar é dar, se você entregar tudo que você tem, tudo que você é e toda a tua atenção e devoção, foco exclusivo, não tem como sair daqui sem também receber algo da parte dEle. Então vamos lá, ore agora. Você e Deus. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te entronizamos. Jesus, nós celebramos o teu nome porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada dia. Jesus, obrigado porque ontem iniciamos uma jornada de 6 celebrações e o Senhor tem acrescentado a cada celebração novas pessoas, filhos, filhas que estão chegando a casa. Obrigado, Jesus, porque o teu amor nos constrange. Obrigado porque o Senhor que tem acrescentado e feito a obra, e nós somos tão gratos. Pai, nesse momento nós focamos a nossa atenção única e exclusivamente às tuas palavras. Não compartilhamos o nosso foco com nada. Tributamos como louvor e adoração a nossa não movimentação aqui neste lugar, para que a tua palavra seja anunciada e possa transformar as nossas vidas de dentro para fora. Essa é a nossa oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje que o olhar de Jesus está sobre você. O olhar de Jesus está sobre você. Lucas capítulo 22, versículos 61 a 62. O Senhor voltou-se o olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Sabe, dizem que os olhos são as janelas da alma. Isso porque os olhos transmitem muito mais do que estamos percebendo ou sentindo. Nossos olhos, ou os olhos de qualquer pessoa, são capazes de revelar doenças, sentimentos escondidos. Os olhos são capazes de revelar palavras que não são pronunciadas. Podem gerar ódio, compaixão, condenar, absorver. Existem vários tipos de olhar, inclusive. O olhar fulminante, o olhar de misericórdia, o olhar interesseiro, chamado olho grande. O olhar de medo, o olhar desconfiado, apaixonado, triste. Nós expressamos e comunicamos quem somos e o que sentimos com os nossos olhos, dependendo do relacionamento que mantemos com alguém. É até possível se comunicar com o olhar, não é mesmo? Depois de anos de casados, às vezes só uma troca de olhares com a tua esposa, com o teu marido, seus filhos não entendem nada o que está acontecendo, seus filhos não sabem nada como que vocês conseguiram entrar em concordância e comunicar a mesma coisa, mas foi só o olhar. E até estes filhos então com relacionamento vão pegando também o jeito contigo, não é mesmo? Aquela bagunça, aquela arte da infância e de repente aquele olhar do pai, fulminante. Eu estou te vendo. E de repente aquela agitação toda para. E às vezes não é necessário nenhuma bronca, não é necessário nenhum puxão de orelha. É só o olhar. E já ficou claro o que aquela comunicação está esperando. Sabe, dependendo deste relacionamento, isto vai se aperfeiçoando. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu percebo que Jesus, ele também se comunica assim com as pessoas. Foi assim em seu ministério quando ele estava aqui na terra. E assim ele continua fazendo. No texto que li agora há pouco, você vai perceber que a Bíblia diz que Jesus voltou o seu olhar a Pedro. Com aquele olhar de Jesus, ele examinou tudo que Pedro estava passando. E Pedro também foi constrangido com aquele olhar, a ponto de entender tudo que englobava aquela situação. A grande verdade
é que o Senhor não apenas te enxerga hoje, mas de eternidade a eternidade. O Salmo 139:16 vai dizer que os teus olhos, Senhor, me viram quando eu era um embrião. Sim, antes de você pensar em nascer, antes de você pensar em estar num culto como esse, antes de você pensar em caminhar a tua jornada, ainda quando estava no ventre da tua mãe, a Bíblia vai dizer que Deus já te olhava, os olhos dele já estavam sobre você. 1 Pedro 3,12 vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. 2 Crônicas 16:9, olha só, diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Diga comigo: os olhos do Senhor estão atentos. Mas repita isso de forma agora mais forte, como alguém que de fato acredita nestas palavras. Diga comigo: os olhos do Senhor estão atentos. Sabe, é neste olhar do Senhor colocado sobre nós que nós encontramos algo altamente significativo: proteção, ajuda, salvação. Olha para esta arte aqui que o nosso time de mídia fez. Esse leão, ele representa muito bem o olhar de Jesus sobre a tua vida. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. Me intriga realmente, na verdade me impressiona a profundidade de detalhes que a Bíblia traz a respeito dos nomes de Deus, dos nomes de Jesus, das formas como a Bíblia compara a soberania de Deus. Por exemplo, Cristo, também a palavra diz que é a rocha. Por que a Bíblia não compara Cristo com uma tenda, com uma árvore, mas com uma rocha? Porque a rocha resiste ao tempo, a rocha é forte. A rocha solidifica firmes alicerces. E o leão? Entre tantos animais belos da criação de Deus, por que a Bíblia vai trazer Jesus como leão? Já parou para pensar? Pensa comigo. Entre tantos animais da selva, entre a cadeia alimentar que é tão complexa, será que existe alguém que estaria acima do leão na cadeia alimentar? Não, é óbvio que não. O leão está no topo, ele não se amedronta com ninguém. Um leão, principalmente quando novo, no auge da sua força física, no auge do seu reinado na selva, ele não precisa ficar rugindo que nem um louco para provar o seu valor. Na verdade, o leão, ele amedronta suas presas só com o seu posicionamento, só com a sua firmeza, só com o seu olhar. E se um leão estiver com o olhar fixo numa presa, aquele não é um bom dia para ela. Se você certamente já assistiu aqueles programas de Discovery Channel e por aí vai, né? Nas savanas africanas e os famosos safaris que as pessoas gostam de fazer dentro daqueles jipes, onde muitas pessoas vão lá para conhecer os animais. Bom, é coisa para quem tem coragem, né, meu irmão? E aí, dentro de toda a explicação que facilmente você encontra, você que gosta de assistir esse tipo de documentários, você vai perceber algo que é muito intrigante, muito interessante. Muitos dizem que se por algum motivo você for levado a fazer um tipo de safari como esse, e alguma coisa der errado, como alguns vídeos de internet você já viu dando errado, algumas coisas têm que ser observadas. Dizem que se o leão está com o olhar meio aéreo, com o olhar meio vagueando, sem ter nada, nenhum ponto fixo, você pode ficar tranquilo. Talvez ele está tão somente observando como está ao seu redor. Agora, se de repente aquele olhar se mantiver fixo em você, é bom acertar as contas com Deus e se preparar, porque certamente não terminará bem essa história. A grande questão é que quando o leão, ele fixa o seu olhar na presa, ele coloca um hiperfoco na presa, nada pode pará-lo. Nada. Ninguém é forte o bastante para deter aquele ataque
e o leão extermina a presa. Mas aí talvez você está pensando agora no teu lugar, pastor, mas se o teu objetivo era me animar nessa noite, você está falando de leão, de presa, de extermínio, e o olhar do leão na presa e o olhar de Jesus em mim. Jesus quer me exterminar. Jesus quer exterminar sim, mas não a tua vida. Jesus quer exterminar os teus medos. Jesus quer exterminar as tuas fraquezas. Jesus quer exterminar a velha vida e os maus hábitos que habitam em você. Jesus quer exterminar tudo aquilo que não presta, para que você entenda que só diante dos olhos e da presença dele a vida realmente faz sentido, e que não há lugar melhor para se viver do que na proteção do leão da tribo de Judá, esse que não dorme, este que não vacila, este que ninguém está acima dele. Se aquele que habita no mundo acha que é forte, a Bíblia diz que aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo, e de fé em fé, de força em força, você permanece com ele. Por isso que tem tudo a ver. Por isso eu gostaria de encorajar você com esta mentalidade, com este entendimento, deste olhar do leão da tribo de Judá sobre você. Então agora eu posso te apresentar 3 verdades reveladoras, a partir da experiência do texto de Lucas, que li no início da mensagem com vocês, falando sobre a vida do apóstolo Pedro. Lucas capítulo 22. O primeiro, ou a primeira verdade que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite, é que o olhar de Jesus está sobre as suas fraquezas. Sim, o olhar dele está sobre as suas fraquezas. Por quê, pastor? Porque ele deseja te fazer forte. Parece até coisas antagônicas, coisas distintas, coisas tão distantes, e realmente são, mas em Jesus isso é possível. As suas fraquezas se transformarem em força. Em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, o olhar de Jesus se volta para Pedro. E o mais interessante é que quando Pedro cruza o olhar com o de Jesus, Pedro ele consegue ler por aquele olhar qual era o sentimento do mestre. E aquele sentimento, e aquela conexão, e aquela comunicação faz Pedro se afastar imediatamente. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pastor, não estou entendendo nada, não tenho familiaridade com a Bíblia. Por que Pedro, ao olhar para Jesus, chorou? O que está acontecendo aqui? Calma, deixa eu te explicar. Jesus tinha avisado para Pedro, poucos episódios antes do episódio em questão, que Pedro não iria suportar a pressão ao ver Jesus sendo entregue nas mãos daqueles que queriam matá-lo. Pedro tenta dar uma de durão, aquele que não se abala por nada. E ele diz: Jesus, de forma alguma vão pegar o Senhor, vão prender o Senhor se eu estiver perto. É mais ou menos por aí. E Jesus fala: Pedro, deixa eu te dizer uma parada. Antes que o galo cante hoje ainda 3 vezes, você vai me negar. Pedro, ao ouvir aquelas palavras, ele tinha oportunidade de talvez reconhecer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda então para eu não cair em tal atrocidade. Mas não, Pedro prefere confiar na sua força. Pedro prefere confiar na sua capacidade. E Pedro fala assim: não, nunca que eu faria isso. Nunca que eu vacilaria dessa forma com o Senhor. Eu estou contigo e nós vamos até o fim. Depois desse episódio, eles vão para o Getsêmani. Chegando lá no Getsêmani, o que acontece? O Pedrão vê os soldados pegando Jesus, ele pega a espada, ele tira a orelha do servo do sumo sacerdote, enfim, você conhece a história. E Jesus vai preso, Jesus é açoitado, Jesus está sendo levado agora, conduzido até a morte de cruz. E é nesse momento que Lucas 22 acontece. O olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. Mas o que havia acabado de acontecer, as palavras de Jesus para Pedro
haviam acabado de se confirmar. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou o mestre. Ao ser confrontado por algumas pessoas, você andava com o mestre, você era um deles, Pedro se amedronta, ele fica com medo de morrer da mesma forma e ele fala: eu não conheço esse homem. E assim que Pedro então olha para o olhar de Jesus, é como se ele estivesse esperando de Jesus então uma rejeição, mas ele encontra amor. Lembre-se que Pedro conhecia Jesus profundamente. Pedro andou com Jesus por muitos anos. Eles viviam de um relacionamento constante, manhã, tarde e noite. Certamente eram do tipo de amigos que conversavam pelo olhar. E quando Pedro se encontra com aquele olhar de Jesus, algo quebra o seu coração. Uma amargura, um ressentimento. Isso lembra um pouco a relação de um pai com um filho. Você que é pai, você já avisou o teu filho certa vez para ele não fazer ou fazer algo. Ele se comprometeu contigo dizendo: pode deixar, pai, eu vou fazer. Ou pode deixar, pai, conta comigo, eu não vou fazer. E logo em seguida o que ele fez? Ao contrário do que ele combinou contigo. Crianças e adolescentes são campeões nisso. Ou talvez com o teu cônjuge. Você combinou algo com o teu marido, combinou algo com a tua esposa, com o teu funcionário, com o teu melhor amigo, está tudo certo, mas de repente não. O combinado não foi cumprido. E sabe o que ocorre? Nessas situações, nem sempre o pai olha para o filho que falhou com um olhar de perdão. Na verdade, na maioria das vezes, o olhar é de decepção, raiva, fúria. As pessoas não conseguem lidar com a falha cometida pelo outro. Mas quando Jesus olha para Pedro, o olhar dele não é um olhar de julgamento do tipo: eu te avisei, eu falei que você ia cair, eu falei que você ia me trair, que você ia me negar. Não, Pedro não chora porque se encontra com um olhar bravo, com um olhar de ódio. Ele justamente é constrangido e é tomado por um choro, porque ele se encontra com um olhar de perdão. É certo que Jesus não suporta o que é mal. Os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados são que nos afastaram de Deus desde o início. Mas quando Jesus vem na plenitude dos tempos, é justamente para que eu e você fôssemos conduzidos de novo à presença do Pai. É por isso que Jesus, Ele não está aqui para nos condenar, mas para nos estender graça e perdão, e para que então sejamos conduzidos a uma vida de restauração, e aquilo que era fraqueza em nós, através do poder dele, se transforma em força. É o que o apóstolo Paulo diz, quando escrevendo a sua segunda carta ao povo de Corinto. Ele diz: olha, eu ouvi do Senhor, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo então é capaz de declarar: é por isso que quando eu sou fraco é que eu sou forte, quando eu estou conectado com Ele, com a fonte. Esse é o olhar que Pedro recebe de Jesus. Jesus, naquele olhar singelo, libera muitas palavras, talvez não verbais, mas certamente ao coração de Pedro, do tipo: olha, calma, eu vou te dar outra oportunidade. Eu vou te dar uma nova chance. Uma chance de acertar, uma chance de vencer suas fraquezas. E adivinhe, esse mesmo Jesus está aqui hoje, nesta noite, olhando para você e te oferecendo uma nova chance. Foi para isso que você veio aqui, não foi por acaso. Uma nova oportunidade Ele quer te dar para reconstruir tua família. Você que talvez não via mais esperança, não via mais solução para a tua casa, para o teu casamento, para o teu relacionamento com os teus filhos. Hoje Jesus quer reconstruir tua casa, reconstruir teus relacionamentos quebrados por falta de perdão. Sabe qual que é a melhor maneira de você terminar a tua vida sozinho, isolado? Nunca peça perdão para ninguém. Como somos acostumados a este lugar de julgamento, onde não oferecemos graça e perdão, pensamos que a mesma forma é aplicada a nós. E se Jesus nos entregou e nos ofereceu graça e perdão, devemos fazer o mesmo. E como fazer isso, se não antes
encontrarmos esta graça e esse perdão diante dele. Hoje Jesus está aqui para te ajudar a reconstruir os teus relacionamentos quebrados. Hoje Jesus está aqui para te ajudar a reconstruir teus sonhos que estavam engavetados, sonhos travados, sonhos que você preferiu desistir porque não se sentiu digno. Sabe o que o Pedro faz depois disso? Sabe o que o Pedro faz depois desse choro? Ele volta para a vida que Jesus tirou ele. Lembre-se que Jesus aparece para Pedro quando Pedro era um pescador. Jesus diz: deixa as redes e vem me seguir, porque eu farei de você pescador de homens. Em um determinado momento, Jesus conversando com Pedro, lá em Mateus capítulo 18, Jesus inclusive já aponta para Pedro o seu futuro, que seria liderando a igreja, dando continuidade ao ministério de Jesus. Pedro estava sendo preparado para isso, mas sabe o que o Pedro faz? Ele abandona os sonhos, ele abandona os projetos, ele volta para as redes, ele volta a pescar. Talvez é a tua história, talvez é mais ou menos parecido com o que você está passando. Mas Jesus está aqui também com um olhar sobre a tua vida para reconstruir teus sonhos, para reconstruir a tua vida. Porque quando você entende que Jesus quer fazer do fraco forte, das fraquezas forças, uma outra verdade explode na tua mente, que o olhar de Jesus também está sobre as suas lágrimas. Pastor, para quê? Porque Ele deseja te consolar. Pedro chorou amargamente, lágrimas rolaram do seu rosto. Como assim, Pedro? Você que é forte, você que é todo viril, você que é todo bem resolvido, com a autoestima tão elevada. Pedro que é tão impetuoso, o mesmo que arrancou a orelha daquele camarada porque tentou levar Jesus. Você consegue associar o mesmo Pedro impetuoso que muitas vezes metia os pés pelas mãos, colocava a carroça na frente dos bois e levava a bronca de Jesus por falar o que pensava do jeito que queria, na hora que queria? Esse mesmo Pedro, tão forte, tão destemido, agora se encontra chorando amargamente. Pedro é uma representação clara de muitos de nós, homens. O homem geralmente ele tem grandes dificuldades em chorar, principalmente em público ou onde ele possa demonstrar fraqueza. Quantos homens estão aqui sentados, fortes, com toda a sua postura, a sua compostura, em casa, diante das suas esposas, diante dos teus filhos, e de forma correta, se posicionam em força para que não sejam atingidos pelos problemas da sua família. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você tem aqueles 20, 30 minutos de intervalo no trabalho, você recorre a algum cômodo vazio, você recorre a algum lugar onde ninguém te vê, você recorre muitas vezes trancado no banheiro tomando um banho, e as lágrimas rolam, e você tem aquela sensação que está sozinho. Aquela sensação de que ninguém está te vendo. Você precisa ser forte, mas parece que ninguém está junto contigo para sustentar esta força. Eu olho para Pedro e eu vejo a mesma coisa acontecendo. Eu vejo Pedro desmontando diante de um momento onde as suas forças foram literalmente sugadas. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele depois daquele olhar, ele vai para a cruz. Jesus morreu numa sexta-feira, primeiro dia, segundo dia, no domingo, no terceiro dia Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que Jesus já tira de um estado de choro é Maria. Você conhece a história. Maria estava chorando, Jesus chega: mulher, por que você está chorando? Jesus restaura Maria. E me chama a atenção que logo depois, quando Maria, aquelas mulheres agora entenderam, a ficha caiu, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou,
Um anjo chega para elas, e as palavras do anjo são intrigantes. Em Marcos capítulo 16, versículo de 6 a 7, este anjo, vestido de roupas brancas, assentado à direita do sepulcro, disse às mulheres: não tenham medo. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha para esse versículo. Digam aos discípulos dele, para quem? Para Pedro. Jesus, ele tem um olhar especial para Pedro. Porque Pedro, naquela sexta-feira, olha pela última vez nos olhos do Cristo, do Messias, do seu amigo, do seu Pai, do seu líder Jesus. E a última imagem que Jesus vê de Pedro é aquele olhar sendo levado então a um choro angustiante. Eu consigo imaginar, a Bíblia não diz, mas eu consigo imaginar Pedro então chorando talvez toda aquela sexta-feira. Eu consigo imaginar como foi longa aquela madrugada para Pedro. Eu consigo imaginar o Pedro sendo levado de volta às redes, já no domingo. Eu preciso fazer algo na minha vida. Eu tinha acertado a minha carreira, eu tinha acertado a minha direção. Eu vou fazer o quê? O mestre se foi e eu vou voltar para as redes. Mas de repente aquele anjo, ele diz às mulheres: diga, não apenas aos discípulos, especialmente a Pedro, que Jesus está marcando um horário com ele. Jesus ressuscitou. Jesus estava vendo aquelas lágrimas e fez questão de recolhê-las. Jesus viu as lágrimas de Pedro e lembrou dele de forma especial. Assim também como Jesus olha para as tuas lágrimas. As lágrimas não escorrem pelo rosto sem que o leão da tribo de Judá as veja. Eu quero te perguntar hoje, pelo que você tem derramado as suas lágrimas? Doença, fraquezas, falhas, erros, frustrações, traição. Talvez você seja aquela pessoa que eu acabei de dizer. Você chora sem que ninguém saiba. Seu marido, sua esposa, seus filhos, ninguém. Certamente você desconfia, ninguém vai me compreender, ninguém vai me defender, ninguém vai se importar, ou ninguém pode saber daquilo que estou passando. Mas, repito, principalmente a você homem, não há problema algum em você poupar a tua família de determinadas circunstâncias, mas o problema é quando você acha que você está chorando sozinho. O problema é quando esta sensação de abandono toma conta do teu coração. Hoje eu vim dizer para você que você nunca esteve sozinho, naquele mesmo quarto, naquele mesmo banheiro, naquele mesmo lugar que você estava sozinho. Jesus estava lá, enxugando as suas lágrimas, mesmo que você não tivesse consciência disso. E posso te falar algo mais? A Bíblia garante que Ele não apenas enxuga, mas Ele recolhe todas as nossas lágrimas e guarda num odre apropriado para isso. A Bíblia diz que o olhar dEle está sobre nós, porque Ele quer nos consolar. E Jesus não apenas vê, mas como está revelado no caso de Pedro, ele se comove, ele se lembra. Hoje Jesus ainda está vendo as suas lágrimas, está vendo que você tem a oportunidade de confiar, entregar todo o teu coração, e o motivo das suas lágrimas, como um servo de Deus. Hoje eu quero te dizer algo em nome do Senhor Jesus. Salmo 30, versículo 5: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Creia nisto agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso. Pastor, como que a história de Pedro termina? Termina de uma maneira incrível. Termina com uma terceira e última grande verdade para o meu e para o teu coração hoje. É que o olhar de Jesus está também sobre o seu coração, sobre o meu coração, pastor. Por quê? Porque Ele se importa com a sua dor. O ápice do texto não é o choro. O ápice do texto é João capítulo 21. Talvez um dos textos mais lindos e mais belos da palavra de Deus.
Pastor, o que acontece em João 21? Eu não sei. Deixa eu te contar. Aqui, Jesus aparece a Pedro, aparece aos discípulos. Os discípulos tocam na mão de Jesus, veem que o Mestre ressuscitou, mas o Pedro, ele está com o pé atrás. O Pedro, ele está com muita culpa no cartório. O Pedro, ele não quer nem olhar nos olhos de Jesus, porque ele não quer encontrar decepção. Jesus, mesmo assim, fala o seguinte: eu encontro vocês lá na praia. Vamos ter um tempo juntos. Eu vou fazer um churrasco para vocês. Jesus então leva-os à beira da praia para fazer um churrasquinho de peixe para eles. Peixe na brasa. A Bíblia também não diz, mas imagino eu, pelas nuances da história, pelos detalhes da história, pela forma como Pedro se comporta, que talvez Pedro nem queria estar naquela praia. Talvez Pedro possa ter pensado várias vezes: eu não vou, eu falhei, vou chegar lá, Jesus vai brigar comigo, Jesus vai me expor na frente de todo mundo, eu não mereço nem estar do lado desses homens, eu não mereço estar do lado de Jesus. Quer saber? Está tudo bem, não preciso disso, não vou. Talvez é a briga que você estava interna para vir aqui para o culto hoje. Não, hoje eu não vou não, eu falhei demais, eu já decepcionei muito a Jesus, eu não mereço mais. É o papo de muitas pessoas. Mas naquele dia na praia, Pedro distante, tentando o isolamento, tentando não olhar nos olhos de Jesus, ele ouve do Mestre: Pedro, vem aqui. Pedro, tem uma pergunta para você. Você me ama? Pedro responde: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde: o Senhor sabe, eu te amo. Mas pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E aqui duas frases mudam toda a história. Na terceira resposta, Pedro ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E isso revela que o coração de Pedro finalmente se encontrou. Estas palavras de Pedro, elas vão totalmente na contramão do que Pedro faz na primeira vez que é avisado por Jesus. Quando Jesus avisa Pedro: Pedro, você vai me trair. Talvez aqui Pedro poderia ter se humilhado. Pedro poderia ter se ajoelhado diante do Mestre e falado: tem misericórdia de mim, Mestre, me ajuda, eu não posso falhar. Mas Pedro confiou em si mesmo: eu consigo, eu posso, eu vou fazer, eu sou forte, eu não vou te trair, eu não vou te negar. Caiu. Mas dessa vez Pedro já sabia como responder. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. É como se ele dissesse: olha, eu não quero mais lutar da minha forma, eu não quero fazer mais do meu jeito, eu não quero se apegar mais na minha personalidade, eu não quero mais tentar fazer com as forças dos meus braços. O Senhor que sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu te amo. E a segunda frase que muda o jogo, Jesus vira para ele e fala: cuida das minhas ovelhas. Lembrem que o Pedro tinha sido convocado por Jesus a ser preparado para dar continuidade ao ministério de Jesus. Pedro, ele tinha uma visão de futuro. Pedro sabia que assim que Jesus voltasse para o seu Pai, para preparar morada para todos nós, Pedro lideraria a igreja. Pedro lideraria aqueles discípulos. E talvez Pedro aqui carregasse uma frustração sem limite, do tipo: olha, tá bom, Jesus ressuscitou, mas eu não vou nem incomodar o Mestre. Eu acho que tudo aquilo que ele falou sobre mim, eu vou fazer tudo isso para ele. Logo eu que traí, logo eu que o neguei. Mas Jesus toma ele pela mão e diz: cuida das minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para ele
as minhas promessas ainda estão de pé, os meus sonhos ainda estão de pé, os meus projetos ainda estão de pé, o teu chamado ainda está de pé. Pastoreia as minhas ovelhas. Ei, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei qual a forma que tudo isso aqui se parece diante dos teus olhos. Eu não sei quais foram os teus erros, as tuas falhas, as tuas decepções com pessoas, com circunstâncias, com situações. Talvez tudo isso te levou para um lugar onde você acha que Deus não olha mais para você, que Jesus não quer mais que você viva os planos, os propósitos dele. Talvez você pense que as promessas de Deus se esgotaram porque você falhou, mas as promessas de Deus não têm a ver com o que você fez ou deixou de fazer. É só você realinhar o teu coração, que o Deus das promessas nunca falha. A palavra dele não faz curva, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O olhar dele continua sobre você hoje, te estendendo as mãos e dizendo: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, viva os teus sonhos, viva os teus projetos, viva aquilo que eu desenhei para você. Jesus não olha hoje para você para te condenar, mas para te amar, para te salvar, para te abençoar. E Ele se importa e Ele promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos agora, onde você estiver. Isso, feche seus olhos, não abra por nada. Deixa eu te dizer algumas palavras aqui. Eu gostaria que você tentasse ver Jesus olhando para você agora. De olhos fechados, será que você consegue, de alguma forma, imaginar e visualizar os olhos dele se encontrando com os teus, como um dia os olhos de Jesus se encontraram com Pedro? Será que você consegue ver Ele lançando um olhar sobre você? Um olhar de amor, um olhar de perdão e não condenação, um olhar de cuidado e de não isolamento, um olhar de proteção. Jesus está olhando para você. Se você confiar em Jesus, nós lemos na Bíblia, no livro de Salmos, que Ele muda o teu pranto em dança e a tua veste de lamento em veste de alegria. Eu vim te dizer hoje, abra agora mesmo o seu coração para Jesus. Abra a sua vida para Jesus. Ele olha para as suas fraquezas, não para te constranger de uma forma pejorativa, mas para transformar suas fraquezas em forças. Ele olha para as suas lágrimas, não para te ridicularizar como o mundo faz, mas para te consolar e enxugar todas elas. Ele olha para o teu coração, porque Ele se importa com a sua dor e Ele quer te dar propósito e direção. E eu vim te dizer hoje, não desista porque Ele se importa. Não desista porque Ele se importa, não desista porque as promessas dEle estão sobre a tua vida. Você é muito mais importante para Ele do que você possa imaginar. Jesus faz tudo isso e te trouxe aqui porque Ele se importa com você. E fique de pé no teu lugar. Eu quero muito orar por você. Eu quero muito orar por você que precisa colocar os teus olhos em Jesus. Eu quero muito orar por você que precisa ter suas lágrimas enxugadas. Eu quero muito orar por você que precisa reafirmar que Jesus está contigo. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero, junto com o nosso time de intercessão, colocar as mãos sobre a tua cabeça. Eu quero declarar que Ele enxuga as tuas lágrimas. Eu quero declarar que Ele olha para o teu coração. Eu quero declarar que Ele vê as tuas mazelas, Ele vê as tuas lutas. Vem para cá, vem para cá. Você que precisa chorar diante dEle, você que tentou chorar diante dEle durante toda a semana e se encontrou
num estado de isolamento. Você que estava pensando que os ouvidos dele não estavam mais sensíveis para te ouvir. Sabe, eu não posso te prometer que você vai vir para cá, vai receber uma oração e você vai sair daqui sem lutas. Não posso. O próprio Jesus nos disse que nós teríamos aflições. Mas eu posso afirmar para você que se você lançar toda a tua ansiedade, todo o teu coração nas mãos dele, você pode até chorar, mas a alegria vem pela manhã. E você sai daqui hoje com a sensação e o entendimento que você pode enfrentar o que for. Aquele que luta por mim e por você não dorme. O guarda de Israel não vacila. A tua esperança hoje não está sendo depositada na palavra de um pastor. Não. Hoje você está depositando a tua esperança e a tua fé naquele que pode de fato mudar a tua vida, mudar a tua jornada, mudar os teus dias. Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança. As promessas dele não falham. As nossas promessas humanas para um amigo, para um cônjuge, para alguém podem até ser vulneráveis demais. As promessas dele jamais falham. Vem para cá, enquanto nós cantamos, eu quero orar por você. Você que estava como Pedro, distante, voltou para as redes. Você que voltou para as redes. É tempo de deixar as redes e voltar para a presença de Jesus. É tempo de voltar para casa. Você errou. Você se feriu, você foi ferido. Mas a bálsamo, a cura, a alegria vem. Ele é Deus de perto. Se coloque perto dele então. Você é homem, você é pai de família, que se identificou com aquela palavra. Você estava lá orando sozinho. Hoje você sai daqui com a sensação e com a certeza: você não estava sozinho. Jesus estava contigo. Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos. Renova a força, enxuga toda lágrima, renova os sonhos, renova os projetos que estavam engavetados, projetos que estavam travados, projetos que estavam esquecidos. Jesus, o Senhor não é homem para mentir. Se o Senhor prometeu, está de pé. Renova a força, renova a fé, renova o sonho, renova a visão.
fortalece o que estava cansado, fortalece o que estava sem forças. Que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E hoje dizemos ao que estava enfraquecido: seja forte. Você diz: eu sou forte em Cristo. Jesus enxuga todas as lágrimas, transforma as lágrimas em alegria, toca o coração no mais profundo, no interior do coração dos teus filhos, para que eles entendam que o Senhor se importa e que o Senhor veio aqui nesta noite para estender as mãos e dizer: o teu lugar é perto e não longe. Que fortalecidos pela tua boa mão possam se entregar de coração, possam se reconciliar. Essa é noite de reconciliação nesta casa. Toca o coração de filhos pródigos que estão voltando a casa. Que a tua mão esteja com eles. Leão da tribo de Judá, que o teu olhar hoje possa exterminar toda fraqueza, todo abalo, todo medo, todo cansaço, tudo aquilo que não serve para nós. Faz isso, Jesus. Faz isso para a glória do teu nome, Jesus. Faz isso, Jesus.